Olá, boa noite a você de Linhares que nos acompanha pela TV5, canal 16.1, mais um bate-papo das 6, o último da semana, né? A gente está trazendo mais um tema extremamente importante para a nossa rodada de conversa, fechando a semana. Mas antes disso, vamos dar um giro pela cidade, ver como é que está o movimento nas nossas ruas, avenidas e pela rodovia BR-101, né? Nosso principal canal de acesso aí com os bairros da cidade, trânsito ali bem congestionado, né? Muitos carros, muita gente seguindo para os bairros aqui da região norte, né? Bairro São José, Palmital, Trevo de Acesso, Canivete, Movelar, enfim, os diversos bairros da região norte, mas no sentido oposto também muita gente indo para o centro da cidade, né? Amanhã é feriado nacional, muita gente também buscando seguir viagem para a capital e para as cidades aqui da região norte, movimento intenso na BR-101. Vamos dar um giro aí, galera, vamos ver uma outra posição aí da nossa câmera externa, mostrando essa noite. Cidade bonita, né, gente? Linhares realmente tem uma topografia lindíssima, a nossa cidade. Um giro rápido agora, no sentido oposto, sentido centro da cidade, também um movimento ali, ó, nos semáforos. Aliás, é um grande problema, esses semáforos aí, às vezes não tem a sincronização, né, e acaba embolando o trânsito, o cruzamento, é um transtorno danado. É um horário complicado esse horário das 6, né, até as 7 horas da noite. A nossa cidade com esse ar de cidade grande mesmo, né, Linhares que cresce cada vez mais, perspectiva de chegarmos a 200 mil habitantes muito em breve, a nossa cidade de Linhares, desenvolvendo socialmente, claro, e a gente precisa desenvolver também economicamente, gerar emprego e renda para a nossa população. Eu agradeço a você de casa, o nosso canal de participação, de você interagir conosco aqui, participar, dar a sua opinião, está aí, ó, já aparece na tela. É o nosso WhatsApp 996224547. Você pode mandar sua opinião, pergunta, sugestão. O assunto de hoje, Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, né? Infelizmente, nós temos visto muitos casos de tentativas, de suicídios consumados e em pessoas cada vez mais jovens, né? O que tem levado a isso, né? A pessoa a por fim a própria vida. É um assunto que a gente coloca luz agora, trazendo à tona no nosso bate-papo de hoje. Eu quero apresentar as minhas convidadas de hoje. Hoje só mulheres na bancada, né, comigo aqui, daqui da esquerda para a direita. Eu agradeço a presença da Ariane Miranda Ferreira, terapeuta ocupacional do CAPS, aqui de Linhares. Ariane, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Conosco também a Ivanilda Bispo dos Santos, que é assistente social do CAPS. Ivanilda, tudo bom? Tudo ótimo. Boa noite a todos e todas. Maravilha. E a psicóloga, né, ela que também é voluntária do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida de Linhares, faz um trabalho importante. Silvia Leite Passos. Boa noite, Silvia. Boa noite também a todos. Isso aí, eu quero pedir a sua participação, você de casa, né? Mande a sua mensagem, 996224547, vamos participar. De repente você está com alguém da família aí que está com uma certa dificuldade, tem se mostrado, e daqui a pouco vamos saber das nossas convidadas as características, né, de pessoas que estão demonstrando assim, sinais de depressão, como é que isso funciona na prática, o que o familiar, o parente, a esposa, enfim, o pai ou a mãe devem fazer num momento como esses, né, de ajuda, de auxiliar e buscar a ajuda necessária. Gente, para começar, os números são assustadores, né? Infelizmente, segundo a Organização Mundial de Saúde, no mundo ocorre uma morte a cada 40 segundos, né? Sim, uma morte por suicídio, né? Exatamente. É um drama, né, Ariane? Isso, infelizmente. E a cada de 10 suicídios, 9 poderiam ser prevenidos. Isso que eu achei interessante na informação. De cada 10 suicídios, 9 poderiam ser prevenidos. Se as pessoas quebrassem esse tabu e conversar sobre o assunto, perguntar o que está acontecendo, né? Por que a pessoa tem um comportamento diferenciado, por que ela está triste, e perguntar mesmo se ela tem uma ideação suicida, se ela já planejou, né, o suicídio, e tentar abordar todo esse assunto de uma maneira sem tabu, né? E sem julgamento também, que é mais importante. Oi, Ivanilda, às vezes a gente acaba indo cheio de julgamentos, né, com informações precipitadas e atrapalha tudo, né? Exatamente, a questão dos estigmas, né, que é muito cultural você banalizar as informações. Quando a gente pensa, né, que poderia ser evitado, seria exatamente assim, no seio familiar, que é onde esse cidadão, esse adolescente, né, que hoje os índices
falam, né, mostram ser mais adolescente e homem, né, esse perfil, homem não pode chorar, homem não pode falar, homem não pode sentir dor, né? Então, assim, a própria família mesmo, buscar ajuda, né, tentar ouvir, escuta mesmo, né? Às vezes, como não tem classe social, são todas, né, estamos todos propícios, né? A gente não dá conta de certos acontecimentos durante nossa temporada aqui, né? E precisar de ajuda, né? Pois é. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais especificamente do trabalho do CAPS aqui em Linhares, né, que acompanha pessoas com diversos tipos de transtornos, mas eu quero perguntar para a Silvia. Silvia, infelizmente a gente tem visto pessoas cada vez mais jovens, né, tentando suicídio. Sim. Né? Então, né, o CVV ele vem com um tema, né, como a gente falou, que falar é a melhor solução. Né, ontem a gente teve uma palestra que teve bastante jovens, uma mesa redonda como essa aqui, né, onde a gente veio discutir sobre o assunto, né, que é um assunto tão importante, e a gente vem com esse tema, falar é a melhor solução. E por que falar é a melhor solução? Né, primeiro, o enfrentamento do problema, né, e a quebra desse tabu. Hoje o suicídio ele é uma questão de saúde pública, né, como ela falou. No mundo inteiro, né? Então, ele leva 32 brasileiros por dia. Né, morrem de muito suicídio. Alto, né? Mais que parece número de guerra, né? Sim, mas não sou eu, Silvia, mas sim a Organização Mundial da Saúde, ela vem nos alertar que o quê? 90% dos casos eles podem ser prevenidos. E prevenir como? Né, é o que a gente está fazendo aqui hoje, o que a gente fez ontem na faculdade Pitágoras, né, levando o conhecimento, buscando a informação. Essa é a melhor forma da gente estar prevenindo, né, os casos de suicídio. Pois é, a gente até convidou, né, o pessoal do curso de psicologia da Faculdade Pitágoras, estava quase tudo certo para que eles pudessem vir. Infelizmente não puderam vir, né? No finalzinho da tarde recebemos a informação de que uma das professoras não poderia estar com os acadêmicos. Achei até fantástica a iniciativa do pessoal do curso lá, né? A gente seria até importante compartilhar essa experiência, a preocupação dos futuros psicólogos, mas não foi possível. Mas, de qualquer forma, a gente está aqui discutindo o assunto. Ariane, no trabalho que vocês fazem lá, né, no CAPS, repito, né, são diversos transtornos, pessoas que chegam lá com os mais diversos problemas. Porque o suicídio ele tem N fatores, né, que podem levar ao suicídio. Né? Isso, nós no CAPS a gente não atende apenas suicídio, nós atendemos todos os transtornos severos e persistentes, né, que entram no perfil do transtorno de saúde mental do CAPS, né, específicos para isso. Dentre eles existem suicidas que se encaixam nesses transtornos, né, severos e persistentes. E aí o que levaria, uma das situações que levariam, assim, não tem uma causa específica. O que a gente sabe Aliás, a ciência ainda não definiu isso ainda, né? São vários fatores. São vários né? fatores que podem contribuir. Também depende do nível de resiliência de cada um, né? É de indivíduo para indivíduo Isso, mesmo, também né? de ter uma família estruturada. Às vezes, ter filhos também já diminui o risco, né? Porque você vai pensar 2 vezes antes de cometer o ato. Tem um contexto aí que pode... Isso, mas assim, às vezes a perda de um emprego, que foi muito importante, a perda de um status social, a perda de um parente muito próximo, né? Também pode desencadear se a pessoa não tiver uma resiliência a respeito da situação, se não conseguir, né? Ô Ivanilda, eu vejo assim, você estava me falando aqui antes da gente iniciar a entrevista, a família é um grande suporte numa hora dessas, né? Sim, isso é funcional, né? A gente pensa assim, uma referência, né? Ter essa referência, esse ser humano, ele precisa de referência para ele se formar, né? A formação da personalidade dele, na verdade. E se, durante esse período de construção, se ele não tem um amparo, né? De escuta mesmo, a questão de estar propício a esses fatores, qualquer um de nós, né, eu volto a dizer, pode ter, né? Perca de emprego, né? Perca do pai, perca da mãe, né? E aí todas as idades, né? Ter muito dinheiro, ter pouco dinheiro. Aliás, gente, a gente estava até... É um caso muito sério, mas a gente estava até brincando ali, alguém que... O Will comentando ali, mas eu já vi pessoas dizerem, não, mas como que fulano, né, tá depressivo se tem tanto dinheiro? Exatamente. Eu não sei como é que alguém pode pensar isso, né? Não sei se dinheiro pode livrar alguém de um problema desses, né, Silvia? Então, hoje a sociedade, ela precisa reconhecer e diferenciar os sinais, né?
Então, assim, não tem classe social, não tem idade. A gente tem que, quando a gente falar é a melhor solução, a partir de quê? Quando a gente olha para além do olhar das pessoas que querem cometer o suicídio. A gente tem que identificar o quê? Que essa pessoa que está querendo tirar a sua vida, não é que ela quer se matar, mas que ela quer acabar com esse sofrimento. Igual a gente falou aqui, a sociedade, ela contribui também para isso. Nós, igual como CVV, como pessoa, quando eu conheci o CVV, eu estava na faculdade. Eu falo que o CVV, eu não entrei no CVV, o CVV que entrou na minha vida. Porque ele vem com a proposta de vida, um conhecimento que eu acredito que toda a população deveria fazer um curso de preparação, que é o curso do CVV. Que bacana. Porque ele fala essas questões mesmo, de empatia, se colocar no lugar do outro. Respeitar sentir a dor do outro, sentir a dor do outro, Às vezes não criticar. E no trabalho no CVV a gente faz isso, O voluntário ele faz isso, ele está ali para apoiar. Igual ela falou a questão, dos homens, A mulher ela sempre tem uma amiga para estar conversando e muitas vezes o homem ele não tem. Então, às vezes, assim, precisa adoecer, a chegar a um certo ponto para você buscar ajuda. O CVV ele está ali disponível 24 horas. A gente faz um atendimento, foram 3 milhões de atendimentos, por 3 mil voluntários. Nós temos 115 postos no Brasil. Então, assim, a gente atende 24 horas. A gente faz um plantão uma vez por semana, são 4 horas. É da hora que chega até a hora que sai, é telefone tocando. Sempre alguém ali Sempre querendo alguém, ser ouvido, ouvido. Então, assim, a gente recebe muitas ligações de homens, porque ainda tem essa quebra desse tabu de buscar ajuda. A mulher sempre ela está buscando ajuda, Isso é estatísticas também. O homem não. Então, no CVV, eles conseguem buscar ajuda. Eu, como profissional hoje, eu indico também o CVV, 188, porque ali eles conseguem... Muitas pessoas nunca foram a um psicólogo, Então, a partir do momento que eles conseguem falar e elaborar isso, depois eles mesmos se percebem que estão precisando de uma ajuda, que isso faz bem, que falar faz bem, que elabora tudo aquele sentimento que ele está sentindo naquele momento. E quantas ligações depois, no final... fala que desistiu. Olha que maravilha. Assim, Então, isso é muito gratificante. A gente fala um trabalho voluntário, mas quem faz um trabalho voluntário sabe como que isso é bom. A gente não dá, a gente ganha. Que maravilha. Gente, e importante lembrar, vou frisar, preste atenção no que eu vou falar. E existe esse serviço aqui em Linhares, viu? Se você não sabia, existe um CVV em Linhares. É só você ligar 188. A ligação é gratuita, inclusive, Gratuita. né, Silvia? Tem alguém da família, ou você que está passando por algum problema, alguma dificuldade, está se sentindo, está precisando desabafar, está com uma certa dificuldade, entra em contato, lá tem sempre alguém para te ouvir, como disse a Silvia, 24 horas por dia, todos os dias da semana, inclusive domingos e feriados, sábados, domingos e feriados. Que é os dias que mais tem atendimento, tá? Então, precisou de ajuda, tem que gritar, tem que pedir ajuda, né? Tem. A gente não tem que perder esse costume de que só vou buscar ajuda, é um mito, Só vou buscar ajuda quando eu estou na situação pior. Ô, Evanilda, agora assim, muito se fala que para se chegar a esse ponto, isso começa assim, é como se fosse um tijolinho, Devagarinho a coisa vai acumulando até que vira um barril de pólvora, Na verdade, existe, a estatística que um mito, que eles não sinalizam, mas sinalizam sim. Geralmente 2 semanas antes, desse paciente, a gente diz, realmente efetivar ou tentar, fazer uma tentativa aí do suicídio, ele sinaliza em casa, ele procura, de repente, ele tem uma ideia, de planejamento, ele começa a falar sobre morte, de se despedir, redes sociais, os amigos, ele começa já a demonstrar essa inquietação aí que ele está no ser dele, entendeu? Isso leva tempo, Isso leva um tempo, sim. Ele consegue se manifestar, mas como, na verdade, cai no descaso, a questão de, não pode falar, você é fraco, isso é falta de Deus, essa banalização, na verdade, dos sintomas, que ele demonstra, acaba trazendo realmente para esses índices aí alarmantes aí da efetivação, dos casos. Ariane, acho que é mais ou menos aquilo que a Silvia falou, aquela falta de se colocar no lugar do outro, essa dificuldade de entender a dor do outro. A empatia hoje em dia é muito importante para todas as situações da nossa vida, Nós somos seres humanos que passamos por situações corriqueiras no nosso dia a dia que tem nossos altos e baixos. Então, à medida que você já se coloca no lugar do outro ou tenha só uma boa escuta, sem um julgamento,
você já modifica muito aquele processo. Quando ele desabafa, ele pode até mudar a visão dele, entendeu? Mesmo às vezes, se você não souber o que falar, ouça em silêncio, né? Mas ouça, mostra que você tá se importando com a dor dele. Ouça sem julgamento, sem dizer, ah, não, é porque você, né, tá com falta de fé, você tem que rezar mais, ou porque... isso é besteira, isso é frescura. Então, assim, isso é a única coisa que eles não deveriam ouvir, né? Então, se a gente, às vezes, só ter uma boa escuta, já pode mudar a visão desse paciente. Pois é, acho que é uma visão limitada, né, Silvia, que a gente tem, né? Uma visão então, bem limitada. A gente vem falar, né, de sentimentos, né? É uma dor muito grande, né, que precisa ter um fim, né? Como nossos outros sentimentos, a gente tem raiva, né, a gente tem alegria, a gente tem o medo, são sentimentos que a gente precisa expressar de alguma forma, né? E o CVV ele vem como essa rede de apoio, né, para ouvir essas pessoas, para que elas possam expressar o que elas estão sentindo, né, através do quê? Da fala, e não através da agressão contra si e contra o próximo. É o inverso, né? Agora, o CVV, além de ser esse ombro amigo, ele também orienta a pessoa a procurar um profissional? Como é que funciona? Então, no CVV como voluntário, a gente está ali como a escuta. Né? A gente não orienta, a gente está ali, a pessoa elabora aquilo que a decisão é dela, né? Hoje o CVV aqui em Linhares, ela tem a mantenedora que é a Navio, que ela tem um atendimento psicológico, hoje nós temos na segunda e na terça, né? Hoje eu atendo também pela Navio, e tem a Maria do Carmo, que é toda segunda e terça. Né? Nós temos uma sala, né, lá na UAB. Antes, quando a gente era voluntária, a gente pagava, né, uma sala ali no centro. Eu me lembro dessa época. Então, como todo voluntário, no começo tudo é difícil, né? A gente ganhou uma sala do prefeito, ali na UAB, na sala 29. A gente tem uma secretária lá, que está toda semana, a partir da manhã, das 7 a meio-dia. Aí pode estar procurando ela. Agora a gente está querendo trazer o CVV Comunidade, para atender a comunidade. Esse ano a gente teve um voluntário, que foi o Jobson, que foi em Brumadinho, ficou 15 dias lá, fazendo um trabalho de escuta. Né, assim, então o CVV ele pode fazer isso, né? Com o CVV Comunidade a gente vai estar fazendo isso aqui em Linhares também, dando esse apoio. Que maravilha, gente. Esse ombro amigo tão necessário, né? Às vezes a pessoa busca ali o diálogo, alguém da família que possa escutá-lo, né? Ouvir as suas angústias. É um efeito cumulativo, como a gente estava dizendo aqui, né? A pessoa às vezes está com problema na empresa, no trabalho, ou no sentido amoroso, né? Familiar, e aquela coisa vai acumulando e de repente, né? Agora, o que me chama muita atenção é o fato de nós termos, Silvia, eu queria assim que você pudesse até nos ajudar a clarear aí, muitas crianças até, né, pré-adolescentes, adolescentes com ideias assim suicidas, né? O que pode estar acontecendo nesse mundo, meu Deus? Então, isso é uma pergunta que todo mundo faz, né? Silvia, parece que agora aumentou mais depois que começou a falar sobre isso. Não é que aumentou. É porque hoje, né, se tem uma liberdade para falar. Antes se escondia. Né? Até mesmo hoje, quem trabalha na HGL sabe a quantidade de pessoas que tem ali de tentativa. Né? Antigamente não tinha dados, hoje a gente tem dados. Né? Hoje está se falando sobre isso. Era um tabu mesmo. Era um tabu, né? A família escondia. Né? Hoje ainda as famílias escondem, né? Muitas crianças escondem, adolescentes, a gente vê muitos adolescentes se mutilando. Né? Então, assim, vem a internet, né, como uma forma ali de se comunicar, mas usar da forma correta. Hoje também a internet está afastando as pessoas, né? Então a sociedade, sim, tanto as mulheres também, ela tem uma responsabilidade maior, né? A gente não precisa dar conta de tudo, né? E às vezes a gente tem isso, a cultura que ainda está impregnado em nós, que temos que dar conta de tudo e não precisamos. Então o diálogo, o respeito, né? Acho que é isso que vai aproximar as pessoas, né? A empatia, se colocar no lugar do outro. Porque quando a gente faz, igual eu já trabalhei com um grupo de adolescentes, na verdade eles querem ser entendidos no sentimento que eles estão passando, naquele processo. Uma coisa simples, né? É um processo, né? Nós passamos por um processo. Uma transformação. Né? Uma transformação. E então a gente tem que aprender a lidar com essa transformação. Os adolescentes, eles não estão conseguindo lidar com esse processo. Evanilda, eu acho que o ouvir hoje é que está sendo o grande problema. Na sociedade de hoje não quer ouvir ninguém, né? Estamos num mundo dinâmico, né? Ninguém tem tempo para nada. Tem resposta para tudo. Primeiro eu, depois eu. Depois eu, mas de novo eu. Dentro das famílias mesmo, né? A questão de ouvir. Ou, assim, essa banalização, ela vem e daí, porque essa pessoa necessita de ser escutada.
escutada, necessita ser encaminhada e necessita ser atendida. Né? Então, assim, se você não dá início a esse ciclo, e aí só vai se agravando o caso. Né? Na verdade é isso. Hoje o mundo nessa dinâmica de globalização, a questão também que eu digo, gente, de gênero, né? O seio familiar, né? Ele habita a diversidade do nosso mundo. E essas famílias, na verdade, nessa dinâmica, eles não estão totalmente preparados para dar esse apoio necessário. Né? Procurar ajuda, o recado é procurar ajuda. Né? Se você não entende, está ouvindo algo diferente, procure ajuda. Né? Você tem que ser esse sinal. Essa empatia é desenvolvida assim. Né? Procure ajuda. A empatia não é só da gente que está, né, no meio aí da saúde. Profissional, né? Profissional, exatamente. Mas o vizinho, né? O coleguinha de sala de aula, porque eles falam, ele não confia na mãe, não confia no pai, mas fala com um colega, né? Fala com um amiguinho, com a amiguinha. Sempre tem alguém, esse amigo que fala. E se você percebe que essa pessoa está dando indícios disso aí, tentar informar alguém, não deixar ela sozinha, né? O evitar seria isso. Essa empatia mesmo, né, Ariane? Exatamente. Aproveitando o ensejo da Ivanilda sobre o tratamento, além do CAPS e do tratamento com psiquiatra e psicólogo na USL, eu, juntamente com a Gisele, esse mês a gente iniciou um grupo de apoio a mães que têm filhos suicidas, para a gente fazer uma orientação, né? Para dar um suporte, Isso, né? aproveitar para divulgar quem tiver precisando de orientações, né? É só buscar o USL, está acontecendo nas segundas-feiras. A USL é a Unidade de Saúde de Linhares. De Saúde de Linhares. Fica onde? No antigo Talma. No antigo Hospital Talma, no bairro Colina, viu, gente? Isso. Então tem essa equipe que vai dar esse suporte para essas mães. Isso, né? A gente está ali preparado para fazer a orientação e aproveitar e ouvir essas mães também, que elas são o ponto-chave, né? Às vezes o sofrimento vem muito delas, né? Nossa, mãe. Então, nós precisamos fazer o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse trabalho, esse serviço, o trabalho do CAPS lá, que atende a tantas realidades, né, gente? Tantas pessoas que sofrem de tantos transtornos. E, assim, até em função desse transtorno psíquico, né? Já tem uma tendência suicida mais eloquente, mais forte, né? Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho, o trabalho com as famílias, a função que a Ariane desempenha lá de terapeuta ocupacional, de buscar uma atividade, né? Porque tem que ocupar o tempo também, né? Tem que ocupar o tempo A gente tem que preencher o nosso tempo com coisas boas, né? E esse é o trabalho deles lá. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, o Bate-Papo das 6, volta já já. Estamos de volta com o Bate-Papo das 6 hoje. O assunto está rendendo uma boa conversa aqui sobre o Setembro Amarelo. Todo esse mês, gente, a gente trabalhando esse tema, que é preciso se falar durante muitos anos, né? Foi um tabu, não se falava em suicídio, né? Muita gente, às vezes, a gente sabia que alguém tinha tirado a própria vida, infelizmente. Às vezes até a própria família escondia os motivos, né? Os reais motivos, o que, né, de acordo com os nossos especialistas, é um erro. É preciso falar, é preciso demonstrar as emoções. Retomando aqui, gente, só aproveitando o Ivanilda, no mês de outubro nós vamos ter mais um grande evento aqui em Linhares, né? Sim, nós vamos ter o segundo encontro, né, da Central, da região central de CAPS, né? Fazendo alusão ao 10 de outubro, o dia que se comemora a saúde mental. Né? Então, como antigamente também não se falava, se escondia, né? Era aquela coisa velada. Hoje a gente traz, na verdade, né, a sociedade, né, para poder abrir essa discussão, essa preocupação, que os nossos lares estão os transtornos mentais. E eu costumo dizer o seguinte, nas nossas triagens lá do CAPS, hoje eu estou aqui, amanhã eu posso estar do outro lado. Né? Então, qualquer um de nós... Todos nós, somos um potencial, propícios, né? Somos um potencial, somos uma bomba a ser explodida, né? Ô Silvia, a gente falava aqui no intervalo, né, da carga que eu imagino que seja maior para o público masculino, para os homens, no sentido de que o homem traz em si aquela responsabilidade, né, de ser o provedor e tudo mais, e às vezes não se expõe, não chora, o homem tem essa dificuldade, né? O maior público, então, do CVV são os homens. Então, a gente recebe muita ligação masculina, né? Pela essa questão cultural, né? O homem não chora, o homem não pode conversar.
Então, no CVV, acho pela essa questão deles não ter identificação, eles se sentem mais à vontade e falam de algumas questões que talvez eles não falariam com ninguém. Muitas vezes, depois, eles mesmos, né, acabam procurando uma ajuda através de um outro profissional. Pois é. Agora é interessante que muita gente acaba, a partir de um problema como esse, de um princípio de depressão, entrando até por questões até mais perigosas, uso de drogas, de álcool, e aí desencadeia uma verdadeira bomba relógio, né? Sim, o uso de drogas ele pode desencadear também a esquizofrenia. Então a pessoa começa a ouvir vozes que vão direcionar de repente ao comportamento, ao suicídio, né? Ele vai ouvir alguém falando se mata dessa forma. Né, ele vai ver vultos e isso pode causar uma perturbação para ele também, né? Então, além do uso de drogas, pode ter uma esquizofrenia não relacionada a isso também, né? Que também pode desencadear a ideação suicida e depois ao comportamento suicida. E pode ter vários fatores, por isso que não é muito amarrado, assim, qual é a etiologia, não tem né? como você dar uma... ser taxativo. Exatamente, não tem como, porque assim, ao mesmo tempo, igual por exemplo, eu posso perder uma pessoa importante do meu meio familiar, um pai e uma mãe, e eu ser mais resiliente quanto a essa perda. Mas às vezes o luto da outra pessoa é muito mais profundo. Entendi. Né? Agora, foi importante você tocar nesse assunto, porque assim, a gente está acostumado a ver, claro, você perde um ente querido, todo mundo, qualquer pessoa vai ficar triste, imagino, né? Sim, alguém que você ama. Agora, isso vai até um certo ponto, assim, tá dentro da normalidade até um ponto. Sim. Chega uma hora que já não é mais normal, é isso, mais ou menos? É um sinal de que a pessoa está com início de depressão, alguma coisa? Então, se esse luto demora muito... Então, é um processo individual de cada um, né? Então, assim, por isso que a gente fala a questão da terapia. Nós que somos psicólogos, é o que a gente estava falando, a gente também tem que viver em terapia, né, a vida toda. E a terapia, ela é bom por isso. A terapia, ela é um autoconhecimento de si mesmo, né? E às vezes a gente acha que se conhece, mas muitas vezes a gente não se conhece, a gente não sabe os nossos limites, a gente não sabe o que a gente vai enfrentar e como a gente vai lidar com isso. Então, a partir do momento que nos conhecemos, aprendemos a lidar com as situações que vamos enfrentar, né, no nosso dia a dia. É um processo, a gente não pode fugir dos nossos processos, né? A gente tem que vivenciar cada momento de forma diferenciada, mas a gente aprender a lidar com isso. E a gente só aprende conhecendo a si mesmo. O que não é muito fácil. Não é muito fácil, mas é possível. É preciso. Eu acredito muito, né, foi o que a gente falou ontem no final da palestra, eu acredito muito nesse processo, né, acredito o quê? Que a pessoa que é suicida, ela não vai ser suicida a vida toda, né, ela está passando por um processo difícil. A sociedade também faz parte desse processo. Muitas vezes já ouvi relatos de pessoas que foram para um serviço e ali no serviço ela encontraram, às vezes, num bom dia que não foi dado, né, um motivo para se matar. Então, assim, o que para mim pode ser uma bobagem. Uma bobagem. Então, assim, a sociedade ela está ali fazendo parte. Da mesma forma que eu posso contribuir, né, para que aquilo não aconteça, eu posso contribuir para que aquilo ali também aconteça. Hoje eu faço parte também da ATIL, né, que é para idosos. E hoje a gente tem um grande índice também de idosos também com suicídio. E lá, quando eu comecei a trabalhar, desde o primeiro momento que eu entrava e saía, eu era recebida com um abraço. Né? E quanto a gente está perdendo isso na nossa sociedade? Verdade. Será que a gente precisa ficar idoso para a gente voltar a ter isso? Porque para isso eles é muito importante. Né? E a gente precisa fazer isso. Eu dei uma palestra também esses dias para gestantes, a gente falou a questão da ocitocina, né, que ajuda na hora do parto, mas que a principal que ajuda a nós na relação. É um hormônio natural nosso, né, que é o hormônio do amor, né? Então, assim, que ajuda nas relações. E como que a gente libera esse hormônio? Através do olhar, através de um cheiro, através de um toque, né? E quantas vezes a gente deixa de liberar esse hormônio que é natural, né? Tem um sintético hoje, né? A ocitocina sintética, mas nós temos o nosso. Então, assim, abraçar mais o outro, né? Olhar mais, sentir o outro. Olha aí, Vanilda, um abraço que pode salvar uma vida, né? Um abraço. Vamos se importar, né? Vamos se tocar. Realmente, a sociedade, ela contribui com essa fase no nosso adoecimento, né? Natural. Em tudo, né? Em tudo. É muito... Rede social também. Não ter tempo para o outro, né? Às vezes, a gente vê dentro das nossas próprias residências o horário do almoço, o horário do café. Tem algumas estatísticas que falam sobre isso, né? Que se a família, né? Aí eu falo família
família não é só o papai e mamãe, é o tio, a tia, essa referência familiar que se senta, né, para se olhar, como a nossa psicóloga falou e bem falado. Esse olhar, essa atenção, né? Essa revolução de eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, eu não tenho tempo para você, vamos se olhar mais, né? Vamos se dedicar, vamos nos conhecer. Eu não tenho como me conhecer ao extremo, mas eu posso dar atenção ao outro, né? Para tentar ajudar. O trabalho do CAPS lá, a gente no início falando que são atendimentos para os mais diversos tipos de transtornos, né? O que a gente pode citar assim, de transtornos que a pessoa, a partir do tratamento, e ela melhora essa questão e acaba deixando de lado essas ideias suicidas? Tem algum transtorno que provoca mais essas ideias ou não? Não, Dos que vocês atendem lá, a questão da esquizofrenia? Não necessariamente. Assim, lá no CAPS a gente atende os pacientes com transtornos severos e persistentes. São aqueles mais graves, né? Isso, exatamente. Mas assim, a depressão pode vir desencadear a ser um dos grandes transtornos. A esquizofrenia também, né? E a bipolaridade também. Agora, a partir do primeiro contato lá, e é feito todo porque é uma equipe multidisciplinar, né? Isso. O primeiro contato, a gente faz uma triagem para justamente traçar o perfil desse paciente, se ele é realmente perfil nosso, que seria o transtorno severo e persistente. E depois disso, sendo o nosso perfil, ele vai ser encaminhado para psiquiatra para fazer a regulação da medicação. Se ele já toma e ela está desregulada, né, para fazer a orientação, e também o atendimento de psicoterapia. Depois desse momento, eles são encaminhados para mim, como terapeuta ocupacional, para que esse paciente seja inserido nas oficinas terapêuticas do CAPS. Ou seja, dá uma ocupação, né? Uma atividade para... Isso, a gente acredita que o paciente em atividade, além de estar dentro de um grupo, né, de estimular aí o meio social, de conversar sobre o mesmo problema com pessoas que estão passando por situações parecidas, né, e qual a resiliência delas de conversar sobre isso. Além disso, o foco na atividade, às vezes sem se preocupar com o produto final e sim com o fazer, você acaba desviando os seus pensamentos recorrentes, que são esses depressivos. O que ajuda a aliviar um pouco essa pressão. Exatamente. Socializar, né? Na verdade. Socializar também faz parte do nosso grupo, né? Porque é sempre um grupo terapêutico. Né? O isolamento social, a maioria deles acabam se isolando, né? Eles querem ficar quietinho no cantinho dele, no quarto dele, já sinaliza aí, né? E o CAPS, na verdade, o diferencial dos outros, das outras unidades de saúde, de serviço de saúde, é porque a gente traça um plano, né? Ele vai chegar, isso que a Ariane acabou, né, pontuando aí, é o plano terapêutico singular. Isso está nas nossas legislações, né? A gente é obrigado a fazer. E falando em empatia, na verdade, esse plano, ele não é construído com a equipe, ele é construído com o nosso usuário, é a família desse usuário. Então, assim, para isso existir, tem que haver uma adesão. A adesão sensibilizada por profissionais, mas esse paciente, ele tem que se sentir parte disso aí. Ele vai falar, eu gosto disso, eu não gosto disso, eu quero isso, eu não quero isso. Ou seja, é ele quem ele deve que é o sujeito ali que indicar a gente tem. Mais ou menos aqui. Exatamente. Sim, até porque o tratamento mais efetivo vai acontecer se ele tiver vontade de... Senão não vai adiantar nada, né? Infelizmente. Gente, a gente falou do diálogo e a gente sabe assim dos grupos de autoajuda. Você tá aqui o AA, por exemplo, e tem outros grupos aí de autoajuda para que as pessoas possam se libertar de algum tipo de vício e tudo mais. Isso mostra que o diálogo realmente que é a grande solução, ou seja, a troca de experiências. O problema é que quem tem uma tendência ou ideias suicidas fazem exatamente o contrário, né, Silvia? Se recolhe e não quer falar com ninguém, né? Então... Às vezes, essa questão de não sair de casa, né? Então, às vezes, o CVV, por isso que às vezes ele é muito eficiente, porque o psicólogo, o atendimento, às vezes é uma vez por semana. E o CVV, ele está ali todos os dias. A gente não sabe o momento que ele vai estar precisando conversar com alguém, né? Então, o CVV, ele está ali disponível 24 horas. Então, ele serve como uma rede de apoio até mesmo para essas pessoas que se isolam neste momento. Eu estou falando dessas questões de vício, né? De alcoolismo e drogas, porque também são fatores que desencadeiam ideias suicidas, né? Também. Sim.
Infelizmente, a medicina tem mostrado isso, né? Gente, vamos para mais um rápido intervalo. Nosso segundo intervalo. Bate-papo das 6 volta depois com o nosso terceiro e último bloco. Enquanto isso, você pode mandar a sua sugestão, né? Mandar seu recado pelo 996224547. Vamos ver imagens da nossa câmera externa aí mais uma vez. Vamos ver como é que está o movimento na nossa cidade de Linhares nesse comecinho de noite de sexta-feira. Vem aí o final de semana, sábado de feriado, né? Muita gente aproveitando para visitar a família, feriado de 7 de setembro. Tá aí, o movimento continua dentro da normalidade, né? Aqui na região do bairro Lagoa do Meio, né? Sentido norte aqui, Canivete, os bairros da região. O outro giro, sentido oposto, também ali a entrada do bairro Três Barras. Tranquilo, o trânsito agora fluindo melhor nesse começo de noite de sexta-feira. Bom, vamos para o nosso intervalo. Bate-papo das 6 retorna em 1 minuto. Até já. Olha aí o Bate-Papo das 6, já de volta, hoje falando sobre o Setembro Amarelo, né, de prevenção ao suicídio. Peça ajuda, né? Você está se sentindo, está com essas ideias, está se sentindo para baixo, está depressivo, né? Está com sentimento de depressão, procure ajuda, né? Se não quiser procurar o profissional de início, procure ajuda do CVV que está lá para ouvi-lo, né? Para ouvi-la. 188, a ligação é gratuita. Gente, retomando aqui, só lembrando que agora, na semana que vem, não, na outra semana, né? Vamos ter um grande evento aí, né? Sim, dia 14, né? Vamos estar ali reunidos na pracinha 22 de agosto. A partir das 8 horas, a gente faz uma caminhada pela vida, né? Onde a gente sai da pracinha 22 de agosto e roda ali o centro. A gente faz uma caminhada ali pelo centro para a gente falar dessa importância, né, da prevenção e trazer isso um pouco para a comunidade. Uma pessoa de casa, nós não vamos expor o nome dela, né? Ela manda um recado aqui, através do nosso WhatsApp, 996224547. Ela diz assim: já há quase um ano eu dei entrada no antigo Talma. Olha assim a imagem, né? A mensagem dela: oi, boa noite. Hoje eu passei o dia todo em casa vendo TV. E todos os canais falando sobre depressão. Porque na vida real é tudo diferente. Eu não estou bem, já busco ajuda há muito tempo, mas nada acontece. É um relato assim que mais ou menos resume o que a gente vem falando aqui, né? A pessoa se isola, né? E parece que nada muda, né, ao redor. Então, é um processo, né, que essa pessoa está passando. A pessoa que ela está num processo de depressão, ela pode estar no meio de 50 pessoas e ela vai se sentir só. Né? Então, assim, aonde está esse acolhimento? Né? O que ela está buscando? É um profissional? Às vezes, a gente também tem que entender que, às vezes, a pessoa ela busca um profissional, mas tem que haver também a empatia pelo profissional. Né? Às vezes, tem que haver essa identificação, esse acolhimento. Se não tiver, procure outro. É melhor trocar, não é? É melhor trocar. Né? Então, a gente respeita isso também, né, no nosso consultório. A gente que é profissional, a gente tem que respeitar tanto o paciente como o paciente também reconhecer isso. A gente fala, olha, se você não se identificou, você fique à vontade, procurar outro profissional, porque a ajuda, né, ela é importante. Então, assim, se a pessoa não houver empatia por você, não adianta. Não vai haver tratamento. Tem que ter empatia, não vai ouvir. Né? A terapia não vai desenvolver. Aliás, no tratamento é mais do paciente do que do próprio profissional, né? Se ele não se identificar, não vai funcionar, né, Silvia? Sim, porque ali é onde ele vai compartilhar tudo, né? A vida dele, o que ele está sentindo. Então, ele precisa se sentir confiante com aquele profissional que ele está. Agora, quando a gente vê relatos desses assim, dá aquele sentimento de, poxa, como que eu posso ajudar, né? Competência, né? É claro que a gente não pode sair por aí tentando de maneira atabalhoada, tentar ajudar todo mundo, mas enfim, ao menos ouvir, eu acho que já é um remédio, né? Hoje em dia a gente está muito atarefado com tudo, trabalhando, estudando, sempre numa correria. E às vezes no nosso próprio local de trabalho a gente vê alguém ali que está mais cabisbaixo, ou que ele mudou o comportamento, e a gente pensa assim, deixa pra lá, né? Tipo, não vou entrar nesse problema, porque a partir do momento que eu entro nesse problema, esse problema se torna meu também. Assume, né? Eu assumo uma certa responsabilidade.
E não, a gente não deve ter esse comportamento. Hoje em dia a gente tem que observar o outro que está do nosso lado. Nós somos companheiros de trabalho, então assim, eu quero que você esteja bem também. Se você precisar de mim, eu estou aqui. Se você precisar né, de uma escuta, eu estou aqui, né? E sempre reforçar isso. É uma escuta sem julgamento. Sem dizer, nossa, mas você vai fazer isso mesmo? Nossa, mas por quê? Né? E a pessoa não tem essas respostas, muitas vezes. Nem para ela mesma, Nem para ela mesma. Imagine para os né? outros. E só o ato de desabafar, de saber que tem um outro que tem um apoio ali, já muda muito esse processo suicida. Eu diria assim, a gente não tem a história dessa pessoa, né? Mas nesse primeiro momento é que ela procure alguém que ela confie. Né, para ela começar a tentar mudar algumas coisas, né? Se não tem ninguém na sua família, se você não tem amigo, o CRAS tem profissionais não para fazer uma escuta clínica, mas para te ouvir e te encaminhar. Olha que importante, o CRAS, né? O CRAS também. O CRAS, as unidades básicas de saúde, o agente de saúde, se você confia nele, ele também pode ser essa ponte para te ajudar a sair dessa situação, dessa angústia que você deve estar vivendo, esse momento de tristeza. Procura também, né, outras opções, né? O enfermeiro, se você não confia, né, no seu agente de saúde. É vínculo, né? Quando a gente, exatamente, a gente tenta mostrar algumas saídas, né? Procure alguém que você confie. E aí tem sim uma rede que pode, né? Eu não sei a sua idade, eu não sei se você estuda. O professor também ele pode te ajudar, né? Ele pode te fazer esses encaminhamentos para que as coisas tentem se modificar. Por quê? Porque, às vezes, o psicólogo, na verdade, ele vai te ouvir, a terapia é importantíssimo, porque, como a gente estava conversando aqui, todos nós deveríamos fazer terapia. Mas, em alguns momentos, em alguns casos, necessita de medicações, né? Sim. A maioria das patologias hoje necessita de uma medicação. Então, é um conjunto que vai te tirar dessa situação. É você conversar, é você falar, você ser medicada. Muitas vezes, você vai precisar, né, de um CAPS aí, para você tentar socializar e voltar, na verdade, a ter projetos e sonhos. O que importa disso tudo, né, Silvia, que a lição que a gente tira é que tem jeito, né? Tem jeito. Tem. A pessoa tem que querer isso, né? Até mesmo para ela iniciar uma terapia, ela tem que querer. Né? Porque a gente não atende pessoas, principalmente adolescentes, que não queiram o atendimento. Né? A pessoa tem que querer passar por esse processo e conseguir vencê-lo. Eu acredito essa coisa de empatia que vocês falaram, e a gente vem falando aqui desde o início do programa, muito me lembra lá o livro A História do Pequeno Príncipe, né? Que você é responsável por aquele que cativa, né? Que você cativou. Então muita gente às vezes foge disso também. Não, eu não vou me aproximar da Ariane, né? Porque eu posso acabar... Não é isso? Vou a gente não tem esse problema aí, né? eu vou acabar dividindo esse problema. E ninguém às vezes quer assumir o problema dos outros, né? Não quer dar essa ajuda. Na verdade, nós no dia a dia, a gente não está tão amoroso também, né? A gente não tem um olhar para o outro com amor. Porque se a gente olhasse para os nossos companheiros e as pessoas ao nosso redor com mais carinho, com mais atenção, com mais amor, talvez esse índice não seria tão alto, né? Se as pessoas se sentissem mais acolhidas por nós e não se sentissem tão sozinhas. A rede social, ela aproxima muito, mas ela também afasta muito. Sem dúvida. Né? Ô Silvia, você acredita que também no mundo que a gente vive hoje, com essa coisa de tecnologia, de redes sociais, né? As pessoas hoje estão mais isoladas, né? Estão mais em casa, enfim, preferem ficar olhando ali para o celular e se comunicando pelo celular do que pessoalmente. Isso é um fator também que piora? Sim, é um fator. Eu falo assim, a gente tem que se auto-observar. Né? E muitas vezes a gente não faz isso. Se auto-observar mesmo, se olhar por cima, né? Ver como que eu estou fazendo. Eu estou ficando muito tempo no telefone, né? Eu estou me isolando das pessoas, porque isso a gente não vai se percebendo. Né? Uma coisa que não se percebe. Quando vê, você já está ali no fundo do poço, você já está sozinho, você já está sem amigos. Então, é você se auto-observar. Né? Eu acho que isso é importante. Porque a gente não se conhece. Então, a gente também, né, se a gente não começar a se observar, né, no nosso dia a dia, como que a gente está lidando com as pessoas, será que o problema é só do outro? Né? Será que não é um trabalho em conjunto? A gente também faz muito, a gente está indo em muitas palestras, né? A gente está indo muito em escolas. Né? E os professores, quando a gente fala assim, né, dessa comunidade, a gente vem falar dos professores também. Como que eles têm que dar conta
de tudo, É uma né? sobrecarga enorme. Então, né? quando a gente vem falar de adolescente, quando você falou de adolescente, eu lembrei dos professores. E a gente está precisando fazer também um acolhimento dos professores, porque os professores também estão adoecendo, Não né? tenho dúvida. Olhar só para o aluno e achar, porque ali são vários, né? Eles também não têm a necessidade de dar conta de tudo. Então, quando a gente chega ali, né, na escola, a gente vê que eles também estão precisando desse acolhimento, né, ser acolhido também pela sociedade, pelos pais. Então, acho que é um trabalho em conjunto da sociedade, tanto da família como do profissional de saúde, né, de educação. Acho que é um conjunto, é uma sociedade em conjunto para que isso, essa doença, né, que é a depressão, que é o que leva ao suicídio, possa ter fim ou possa reduzir, pelo menos. Pois é. Aliás, tem um projeto fantástico, né, desenvolvido no HGL, que é aquele projeto para os profissionais de saúde. Quem cuida tem que se cuidar, né? Eu acredito que você já tem participação da área também, né? Mas, enfim, é isso também, né? O professor, ele tem que ser pai e mãe dentro da escola, tem que conhecer cada indivíduo, tem que aplicar o conteúdo, é uma sobrecarga. Tem uma fala que eu sempre gosto assim de falar, né? Para cuidar do outro, a gente precisa estar bem. Tem que estar bem, né? Tem que estar bem. Gente, imagina uma sala de aula com 30, 40 estudantes, cada um daqueles ali é um mundo, vem de uma realidade diferente, imagina. Né? Teve uma situação que a gente falou do bullying, né? Aí no final, foi uma coisa que me marcou muito. Uma criança de 5 anos, ela chegou até mim chorando e falou, tia, isso acontece comigo. Aí eu perguntei para ela, mas você já falou isso com alguém? Ela falou que não. Então, assim, né? Às vezes a pessoa tá ali... Isso, aí ela falou assim, isso dói muito, isso me causa uma dor muito grande. 5 anos de idade? 5 anos. Meu Deus. Então, assim... Aí quando eu perguntei, você já falou isso com alguém? Ela falou, não. Então, assim, ela se sentiu confiante a falar isso para mim, né? Então, assim, ela viu que aquilo ali acontecia e ela estava guardando aquela dor, aquele sofrimento. Né? E a gente, caso de suicídio acontece na infância. A gente tem que estar aberto para isso, né? Para que essa dor não aumente, né? Para que essa dor ela possa expressar isso através da fala, né? Ter um tempo para alguém ouvir essa criança, conversar, para que ela não possa ter agressão contra si mesmo, né? Não haver essa agressão contra si. Nós seres humanos nós temos um limite, né? Emocional, psicológico. O ser humano não aguenta tudo, por mais forte que seja, não aguenta tudo, né? Vai explodir, uma hora a gente nem precisamos dar conta de tudo, uma né? hora a tampa estoura e aí não dá conta, né, gente? Bacana esse bate-papo, esse mês de alerta, de reflexão, né? Para você, tem alguém na sua família, ou você que está passando por esse problema de dificuldade, bate aquele desânimo, né? Aquela falta de perspectiva, né? Então tem que buscar ajuda. É o Setembro Amarelo, lembrando aí a prevenção ao suicídio. Como nós mostramos aqui os dados, no mundo ocorre uma morte a cada 40 segundos. No Brasil também esse índice é altíssimo, mas aqui os nossos convidados já mostraram, né, que de 100%, 90% dos suicídios consumados seriam evitados se houvesse uma intervenção, ou seja, né, um pedido de ajuda para que a pessoa pudesse ser acompanhada. E como a Silvia disse mesmo, né, Silvia? É um vale, é um momento passageiro, né? Sim. Eu gostaria de deixar o convite aqui para a caminhada e também para quem queira ser voluntário, né? Pode entrar no site, o cvv.org.br. 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 A gente está a previsão de ter o próximo PSV em novembro, mas a partir do momento que você entra no site, né, automaticamente chega uma mensagem aqui para o posto aqui de Linhares e depois a gente encaminha um e-mail novamente para esta pessoa. Importante. Caminhada dia 14 de setembro. Dia 14 de setembro. Tá joia. Quero agradecer a todos vocês, a Silvia Leite Passos, que é psicóloga, voluntária do CVV. Obrigado, Silvia, pela presença. Obrigado a vocês pela participação. A Ivanilda Bispo dos Santos, assistente social do CAPS. Obrigado, Ivanilda. Nós agradecemos essa oportunidade, né, de estar passando, socializando com nossos munícipes, né? Vale, trocar experiências. E a Ariane Miranda Ferreira, que é terapeuta ocupacional. Obrigado, Ariane, pela presença. Eu que agradeço a oportunidade de falar de um assunto tão importante, tão recorrente no nosso dia a dia. Muito relevante mesmo. 188, viu, gente? É o telefone do CVV. É só ligar, a ligação é gratuita. Peça ajuda o quanto antes, você que está passando por alguma dificuldade. Bom, o Bate-Papo das 6 está terminando, você já sabe, nesse sábado pela manhã, reprise de 6 às 7 da manhã e domingo à tarde, reprise dos programas veiculados ao longo da semana. Desejo a você um bom feriado, 7 de setembro, neste sábado, bom final de semana. Terça-feira que vem voltaremos com mais um tema inédito no nosso Bate-Papo das 6. TV Sim Linhares, seu canal local.